Informativo da Prefeitura Municipal. Verão, a estação preferida dos animais peçonhentos. Cuide-se, a prevenção é o melhor caminho. Em caso de denúncias quanto a possíveis criadouros desses animais, dirija-se ao protocolo central da Prefeitura Municipal e solicite o formulário de reclamação. Para maiores informações, basta entrar em contato através do telefone 3358-9609. A Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha informa que foi prorrogado até o dia 19 de janeiro o prazo para a inscrição do concurso público. A prova será realizada dia 4 de fevereiro. São diversas vagas para os cargos de nível superior e para cargos do nível médio. As inscrições serão efetuadas somente via internet, através do site www.nbsprovas.com.br. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro. A Secretaria Municipal da Ação Social e Habitação de Lagoa Vermelha informa que a nova casa de doações próxima aos bombeiros está funcionando nas segundas, quartas e sextas, a partir da 1h30 da tarde. Maiores informações na Secretaria ou através do telefone 3358-9134. Lagoense, emplaque aqui. Valorize a cidade onde você vive. Você sabia que 50% do valor pago no IPVA dos veículos retorna para o seu município de origem? Além de você cumprir com o seu dever, ainda ajuda no crescimento de seu município. Para maiores informações, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal da Fazenda através dos telefones 3358-9177 ou 3358-9157. Problema com a iluminação pública? Ajude-nos a monitorar as lâmpadas queimadas no perímetro urbano. Caso você precise realizar um pedido para a troca de lâmpadas, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Viação pelo telefone 3358-1818. A Secretaria Municipal da Fazenda, através do setor DSMS da Prefeitura, comunica que estará realizando a revisão anual dos talões de produtor entre os dias 15 de janeiro a 16 de março de 2018. Durante o período, os produtores que tiverem retirado blocos da Prefeitura devem apresentar todos os talões em aberto. Os talões terminados deverão ser apresentados com o resumo preenchido, sob pena de cancelamento da inscrição. Mantenha seu terreno limpo. Conforme lei municipal, é de responsabilidade do dono do imóvel zelar por sua conservação, fazendo a roçada e limpeza regularmente. Para denúncias e informações, basta entrar em contato através do número 3358-9609. Conserve seu terreno e preserve a qualidade de vida da população lagoense. Amigos, muito boa noite. Está começando o nosso Lagoa em Pauta desta quarta-feira histórica para o Brasil, 24 de janeiro de 2018. O Lagoa em Pauta hoje conta mais uma vez com a presença do prefeito Gustavo Bonotto, que nos dá a honra de mais uma vez estar conosco para trazer as notícias referentes à administração de Lagoa Vermelha. Uma viagem que estava hoje ainda em Porto Alegre, prefeito. Boa noite. Boa noite, Dondoni. Boa noite a todos os nossos espectadores. É uma grande satisfação estar aqui no Lagoa em Pauta, como disseste, uma data muito especial para o Brasil, trazendo de forma resumida as atividades da última semana, quando nós estivemos em Brasília e em Porto Alegre. Hoje eu estava novamente na capital, mas era por motivos pessoais, né? Minha mãe estava chegando de viagem, eu acabei indo buscá-la. Mas a semana passada nós cumprimos uma agenda bastante extensa, tanto em Porto Alegre quanto em Brasília, e é uma imensa satisfação poder dividir com a nossa comunidade esses assuntos que são de extrema relevância para todo mundo. O Brasil ainda está, digamos assim, acordando para esta notícia da condenação pelo TRF4, a oitava turma, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será que, claro, é muito recente tudo isso, mas será que terá reflexo, prefeito, na economia brasileira, tudo isso ou não? Eu acredito que sim, Dondoni. Se você for pensar, esses dias eu li uma análise do cenário, do contexto nacional, agora eu não me recordo do jornalista em si, mas era bastante interessante. Ele comentava da evolução da nossa economia, de como o Brasil caminha.
e que politicamente nós estamos talvez no nosso pior momento, né? O contexto político brasileiro, ele é o pior de todos os tempos. Nós tivemos aí o impeachment de uma presidente, 2 acusações de impeachment do vice-presidente que assumiu o cargo e só não foi afastado, digamos assim, por uma manobra escancarada, de certa forma, que deixou muita gente chateado, sobre a égide de uma estabilidade econômica, mas que temos o julgamento talvez o maior trabalho envolvendo uma investigação acerca de movimentos de corrupção, que é a Lava Jato, que em seus diversos desdobramentos, talvez o que mais chama atenção é o julgamento do presidente Lula, a acusação do ex-presidente Lula, mas que teve inúmeros braços, digamos assim, que afetou não só a cúpula política, mas também a cúpula empresarial do país. E aí nós tivemos um baque, digamos assim, num setor econômico bastante importante, 2 setores extremamente importantes, que é o da construção civil, representado pelas grandes empreiteiras envolvidas nesses escândalos, e pela Petrobras, que representa, querendo ou não, o ramo da economia voltado ao petróleo, e que mesmo assim o Brasil tem conseguido manter os rumos de uma moeda estável, por se dizer, né, com uma desvalorização em relação às moedas internacionais favoráveis a, por exemplo, a exportação, sem serem níveis que dificultem a economia brasileira, conseguia, de certa forma, se manter a questão da inflação também com um índice bastante reduzido, conseguindo atingir as metas, e a análise desse jornalista em si, ela se baseava justamente de que, na verdade, não representa que o governo em si tem conseguido colocar o Brasil nos trilhos, mas sim que a economia está descolada da política como num grito de socorro, digamos, não, nós não podemos esperar, nós não temos como. Estão surgindo oportunidades, os investidores estão analisando, e embora o contexto político tenha todos esses entraves e toda essa complicação, um cenário imprevisível para o ano de 2018, nós conseguimos ter alguns índices que refletem uma desestagnação ou ao menos uma parada de queda no ritmo da economia. E com esses novos desdobramentos, eu acredito que nós vamos ter sim um impacto positivo. Acredito que toda e qualquer investigação ela deve ser sempre feita, sempre apurada, e nesse sentido tenho a expectativa que, apesar de ser um ano eleitoral no ano de 2018, possa se manter a confiança no desenvolvimento econômico do nosso país. Até porque os reflexos, né, prefeito, desta crise econômica foram bastante consideráveis nos municípios, a diminuição da arrecadação, uma série de fatores que minimizaram as possibilidades, inclusive de investimentos por parte dos municípios. Com certeza. Na verdade, nós tivemos um decréscimo das nossas principais fontes arrecadatórias, né? Num primeiro momento, pegando Lagoa Vermelha como um cenário, a queda do FPM ela foi sustentada por um acréscimo do ICMS, que é um resultado de diversos fatores, uma ação bastante incisiva do governo do estado em relação à sonegação, também aquele aumento do 1%, se os nossos cidadãos se lembrarem, em relação ao início do governo Sartori, isso trouxe um reflexo arrecadatório para o município, que até o ano de 2016 se conseguiu manter um crescimento, né? 2017 nós também tivemos, de certa forma, um crescimento da arrecadação, mas inferior ao previsto, né? Então não se conseguiu executar o orçamento em sua totalidade, né? E para 2018 a previsão é um pouquinho pior, ela é que nós mantemos a perspectiva orçamentária e estamos trabalhando com uma perspectiva de não conseguir alcançar a arrecadação prevista inicialmente. E isso é reflexo, digamos, da desaceleração da economia, que nós temos um tempo, um delay para sentir isso na questão da arrecadação dos impostos, e daí a importância de nós termos uma estabilidade, uma renovação de conhecimento, que a administração pública ela só investe,
né, digamos, quando você consegue ter um superávit. Vamos falar o seguinte, para que nós possamos manter um equilíbrio fiscal no nosso município, existem coisas que não podem ser cortadas, como folha de pagamento, os serviços básicos, saúde, educação, nada disso para, ou seja, a máquina pública tem um gasto que é considerável e ele é difícil de ser reduzido. Então, o que se sente quando o governo arrecada menos? É menos investimento, que é o que nós sentimos em relação ao Estado, que é o que nós sentimos em relação à União, e isso reflete também nos municípios. Então, nós trabalhamos com uma perspectiva de redução do nível de investimento já para 2018, mas esperamos que para os próximos 2 anos nós possamos voltar a contar com uma perspectiva de aumento dos nossos recursos próprios, ou seja, dos repasses das instituições, dos demais entes federados e também uma destinação através de convênios ou emendas, que são as formas de repasse pelo Estado e pela União, para que possamos fazer investimentos, mesmo que pontuais, mas importantes para a nossa população. Sem contar que ainda tivemos uma reforma eleitoral que retirou fatia do bolo para outros fins e ainda assim prejudicando ainda mais, né, essa macroeconomia, digamos assim. Eu vejo como um enfraquecimento, digamos, do ente mais fraco, né, da federação, que são os municípios, né? Se nós formos analisar o cenário, esses tempos estávamos numa reunião de prefeitos fazendo um desabafo, né, do desafio que é hoje você estar à frente, né? Porque quando um outro ente da federação, seja União, seja Estado, deixa de prestar algum serviço, esse serviço continua sendo prestado e muitas vezes bancado pelo município. Os principais exemplos que hoje são deficitários são segurança e saúde, né? Então, nessas duas áreas, as ações do município, elas são bastante limitadas e muitas vezes, quando, por exemplo, o Estado não cumpre a sua parte, o município acaba tendo que atender, porque é algo extremamente importante. A citar, por exemplo, para a Lagoa Vermelha seria o hospital, e aí a gente acaba tendo que assumir um papel mais protagonista, e em contrapartida, um contraponto é que nós não temos menos recursos para executar a nossa parte, que é a atenção básica, e que não está contente, vamos dizer assim, que nós estivéssemos extremamente satisfeitos, né, com tudo nos conformes, né, você poderia auxiliar nessas demais competências sem problema algum, mas não é o cenário atual. Então, lógico que a gente jamais pode perder a esperança, temos que fazer uma verdadeira ginástica para conseguir atender a todas as necessidades e fazer um desenvolvimento por completo. De nada adianta também nós simplesmente pararmos de investir, por exemplo, na questão de infraestrutura, que eu vejo como um meio de promover a qualidade de vida para as pessoas, que seria, por exemplo, um calçamento, alguma obra de espaço público, como praças, como parques, e simplesmente focar em uma só área. Não, acredito que as ações têm que ser conjuntas e tudo tem que caminhar em harmonia. O que acontece é que a gente acaba reduzindo a capacidade operacional em algumas áreas, que principalmente relacionadas a investimento. O senhor falou educação, segurança e saúde. Tem algum município neste país varonil que consegue excelência nesses itens? É muito difícil. Eu desconheço, né? O que acontece? Normalmente, municípios menores conseguem prestar um serviço melhor. Só que isso é reflexo de um conjunto de fatores. Vou aqui citar exemplos, Nondoni. Muitas vezes as pessoas falam, mas município tal tem tantos mil habitantes, às vezes municípios com menos de 3, 2 mil habitantes, e lá o meu exame não demora, lá o meu exame não é isso. O que acontece? Geometricamente proporcional. Na verdade, o município acaba assumindo mais essa parte que não é sua. Os exames de média e alta complexidade são de responsabilidade do Estado. Então, nós temos uma cota regulada por uma coordenadoria regional que libera um determinado número de exames e consultas de especialista por mês. Para a Lagoa Vermelha é insuficiente e nós não conseguimos fazer uma compra muito grande para satisfazer toda a demanda. O que acontece no município pequeno? Ao invés de ele ficar aguardando na fila do sistema, do SUS, digamos assim, ele acaba comprando e assumindo esse custo para si. Onde que está a grande diferença? Vamos, certa vez, se você fizer uma conta aqui, os números não são precisos, tá? São aproximados. Mas se nós pegarmos, por exemplo, Lagoa Vermelha e dividirmos toda a arrecadação pelo número de habitantes,
nós vamos chegar a um valor de aproximadamente R$ 2.300, R$ 2.400 ano. Se nós fizermos essa mesma conta para um município, vamos pegar os nossos 3 vizinhos aqui, tá? Caseiros, Capão Bonito e Muitos Capões. Se nós pegarmos esses 3 municípios e dividirmos a arrecadação pelo número de habitantes, nós vamos chegar a praticamente o dobro per capita do que Lagoa Vermelha. Então isso permite que outras ações, que outras questões possam ser desenvolvidas por esses municípios, né? Mas o problema raiz, digamos assim, está na não execução das competências dos demais entes da federação. Nessa viagem que o senhor fez a Brasília, o senhor certamente conversou com muitas pessoas com representação na Câmara, no Senado. E qual que é a perspectiva deste pessoal que lá frequenta, digamos assim, os corredores suntuosos dos palácios? Na verdade, é bem um comentário de que o cenário político nunca esteve assim antes, né? De que há uma verdadeira divisão, digamos assim, entre apoiadores e não apoiadores do governo. E isso faz uma diferenciação em relação à liberação de recursos. E nós temos relações com parlamentares que têm ambos posicionamentos. Eu respeito posicionamento de cada parlamentar, né, que deve ter os seus motivos, por mais que tenha um particular. Enquanto prefeito, a gente deve sempre buscar o melhor para o município, né? E uma perspectiva de bastante curiosidade quase em relação ao que vai acontecer, porque existe, na verdade, um cenário onde tudo é possível, né? Pode ser que os candidatos já estejam na mesa e nós tenhamos que fazer uma opção dentre as que já estão postas, e pode ser que surjam novos nomes ao cenário que talvez venham a ser aquelas vanguardas ou, num contexto que nós estamos hoje, a esperança, digamos assim, que seja depositada. Mas uma coisa é clara, né? A grande preocupação com a governabilidade. Quando a gente fala, muitas vezes, em relação a algum pré-candidato mais extremista, seja de direita, seja de esquerda, o pessoal que mais convive com essa questão, né, e é o sentimento que a gente tem, se preocupa muito, porque talvez para quem esteja mais afastado do meio, muitas vezes acredita que basta a boa vontade e a intenção da pessoa que está à frente e que está na liderança para que as coisas aconteçam. Mas, na verdade, é bem mais complicado que isso. Você precisa construir uma base de apoio, precisa construir ferramentas para o desenvolvimento das ações que pretende. Mas eu acredito, eu tenho muita confiança de que as questões daqui para frente vão melhorar, né? Eu acho que todo esse capítulo que envolve que nos trouxe ao contexto de hoje, ele fez com que a população amadurecesse, né? Eu vejo que, por exemplo, as reformas eleitorais, por mais que elas tenham alguns pontos negativos, também houveram pontos que facilitaram, que, de certa forma, democratizaram o processo eleitoral, e que muito ainda precisa ser feito, né, para que se possa chegar no modelo ideal. E que não existe outra forma a não ser as alterações, avaliações delas, se elas realmente cumprem o seu propósito, e a partir disso a tomada de decisões. Então, qual é o cenário? Nós, nas eleições de 2016, para as eleições municipais, já tivemos uma campanha mais curta e com muito menos recursos. Mas, para mim, por exemplo, essa mudança ou a impossibilidade de doações de pessoas jurídicas foi extremamente benéfica, porque o meu contexto era justamente de uma campanha muito simples, muito barata. E isso, de certa forma, se fosse em outras regras, dificultaria. Só que ainda não tivemos uma eleição tanto majoritária quanto proporcional de nível federal e estadual nesses moldes. Então, uma eleição de 45 dias, sem possibilidade de doação de pessoas jurídicas, com certeza vai ser uma eleição que as mídias sociais, a internet vai ter um papel cada vez mais fundamental, e talvez nós estejamos chegando num ponto em que, para fazer a escolha, o cidadão vai ter que buscar as informações, né? E talvez não necessariamente elas venham até por diferentes meios, como a gente estava acostumado, via rádio, TV, rua, meio impresso, as informações. É lógico que elas vão continuar chegando, mas em muito menor quantidade. E para isso, para que se tenha uma boa
um bom critério para tomar decisão, vai exigir de nós, eleitores, uma busca por aquilo que realmente é o necessário e realmente é o que é a melhor proposta. O ano é de eleições. 2018 é um ano, né, que tem todas essas nuances aí para vários cargos. O estado do Rio Grande do Sul, prefeito, na sua concepção, tem um candidato capaz de transformar esse estado, de resolver essas questões proeminentes que são corriqueiras? Não em 4 anos, Dondoni. Eu vejo o estado do Rio Grande do Sul que o que precisa ser feito é a defesa de um projeto de austeridade, de um projeto de rigidez transparente, né? Eu acredito que tem que se abrir o livro para que toda a população conheça, para que ela possa escolher. Porque sempre vai aparecer a oportunidade de milagre e sempre vai aparecer aquele apresentando a realidade. E muitas vezes a realidade não é tão interessante, né? Então, qual é o contexto que nós estamos no Estado? O Estado não consegue pagar a folha, né? Está aí para todo mundo ver os atrasos de salários. Nós, enquanto município, por exemplo, Dondoni, os atrasos na área da saúde superam os 800 mil reais, já de vários anos. Isso vem se acumulando e vai se tornando uma bola de neve. Então, 800 reais para o município é extremamente importante. Agora, você imagine que o Estado tem uma dívida com praticamente todos os municípios, todos os hospitais. Todas as vezes que a gente assiste um noticiário de nível estadual, você vai ver algum hospital em alguma região que está prestes a fechar porque o Estado não está fazendo os repasses em dia. E isso é um contexto que não tem como imaginar uma melhora em curto prazo, né? Então, o que eu acredito? Que precisa ser feito um caminho até lá. Acredito que o governo Sartori conseguiu, em alguns pontos, avançar nesse sentido para buscar o equilíbrio das contas, mas ações lentas e demoradas, de certa forma, né? Acho que a grande expectativa que se tinha é que as ações que ele tomou fossem anteriores, né? Lógico, uma parcela sempre vai acreditar que não é esse o cenário, que não é essa a verdade. Respeito essas opiniões também. Mas, ao meu ponto de vista, o que nós precisamos buscar é, de fato, de alguém que seja transparente, de abrir e dizer que, na realidade, o Estado não tem possibilidades, que, num primeiro momento, é justamente buscar o equilíbrio das contas, para que depois se possa pensar em melhorias das diferentes áreas, né, de infraestrutura, saúde, educação. E não sei se eu estou bastante curioso para ver os desdobramentos. É lógico que a gente acompanha mais de perto esse cenário estadual por uma questão partidária, né? Nosso partido está hoje no governo Sartori, possivelmente sai agora em março, né? Até o dia 24 de março o PP sai do governo o Sartori, com a possibilidade de apresentação de candidato próprio, mas sem ainda uma definição. E nós estamos praticamente há 6 meses da definição dos candidatos, né? Que a eleição é outubro, mas 90 dias antes praticamente já tem que estar apresentados os candidatos em função dos afastamentos que são necessários e assim por diante. Então, acredito em proposta, acredito em plataforma de governo e espero que a maioria das plataformas venham nessa consonância. E desejo e espero que a população possa escolher uma plataforma que de fato venha a proporcionar esse equilíbrio nas contas, essa possibilidade de melhora, mesmo que de médio e longo prazo, né? Acredito que o governo, essas medidas, por exemplo, da renegociação da dívida, a questão me preocupa muito porque eu vejo um problema sendo jogado para frente, né? E nesse jogar para frente é uma bola de neve que foi o que foi feito até hoje e não funcionou. Então, talvez outras medidas tenham que ser necessárias, né? Priorizando o pagamento da folha de pagamento e as áreas essenciais, que são saúde, educação e segurança, que é o que o município não consegue fazer, a União não consegue fazer, porque está nas mãos do Estado. Então, se ele não o fizer, ninguém mais o fará. E aí acaba desencadeando uma série de problemas de diversos fatores, né? E é uma série de coisas. O progressista já tem um nome, prefeito? 3 pré-candidatos, né? Deputado federal Luiz Carlos Reis, o prefeito de Bento, Guilherme Pazin,
e o advogado de Novo Hamburgo, fora do cenário político, já manifestou seu interesse, Antônio Fleck. São 3 pré-candidatos, né? Existe uma pré-convenção programada para o mês de março, né, onde se deve definir. O partido fez chamou vários seminários chamados de diálogo com as bases, né, que permitiram que a maioria dos afiliados manifestasse o interesse pela candidatura própria. No entanto, ainda não se descarta a possibilidade de coligação. Prefeito, o senhor citou em alguns momentos o Hospital São Paulo. Nós temos uma comissão para o Hospital São Paulo que está se mobilizando, uma nova gestão, vamos dizer assim, que assumiu recentemente o Hospital São Paulo. O investimento do município ele foi ampliado em alguns R$1.000, né, para poder atender as demandas. Como que o senhor está vendo esse cenário do hospital atualmente, nesse momento? Ele inspira cuidados, né? Com muita cautela que a gente ainda observa e acompanha o trabalho do hospital, mas com uma expectativa muito boa. Porque essa questão da comissão é algo que foi levantado lá no mês de janeiro, numa das primeiras reuniões, e se foi trabalhado para que se constituísse, visitamos diversos exemplos, e graças ao esforço dessas pessoas que hoje estão envolvidas e ao entendimento da comunidade, hoje nós temos esse grupo. O que é a primeira questão, falando especificamente do Hospital do Lagoa Vermelha? Nós temos que passar a limpo, né? A comunidade se gerou uma desconfiança em relação aos recursos, em relação à destinação das verbas, e isso precisa ser esclarecido, né? Ou tem e precisa uma mudança mais drástica, ou não tem e nós precisamos apoiar o hospital. E acredito que esse conselho da comunidade conseguirá fazer isso com muito mais propriedade do que a fundação, do que o município, do que a Câmara de Vereadores, porque ela é plural, né? Ali estão envolvidos diversos setores da comunidade. E essa mesma comissão ela vai auxiliar a traçar, eu vejo ao menos dessa forma, um plano diretor para o hospital. Em que sentido? Que se possam somar forças de todas as ideologias, de todas as formas, que se possa buscar recursos junto ao município, junto ao Estado, junto à União, junto à comunidade, e a partir disso se possa conseguir melhorar cada vez mais. O novo diretor do hospital, o senhor Romacir, também já estivemos conversando, achei com uma visão bastante ao encontro das necessidades da comunidade do município ao geral, a citar aqui, por exemplo, a questão do ambulatório para convênios e particulares, que vai ser uma medida que vai trazer um aspecto positivo em relação às finanças do hospital. E enquanto município, fiquei muito entusiasmado pelo desejo dele da questão de atrair profissionais para a realização das consultas chamadas sociais, que hoje diversos municípios têm, e nós aqui muitas vezes acabamos tendo que deslocar o nosso pessoal até outros municípios. E a implantação dessas ferramentas em Lagoa Vermelha vai trazer um acréscimo para a saúde pública como um todo, né? E é algo que a prefeitura sozinha não pode fazer, é algo que nós não temos condições de fazer de forma isolada, né? Sem essa comunicação e sem essa parceria para com o hospital. Então estou bastante entusiasmado que a gente consiga dar definitivamente as mãos e caminhar para o mesmo rumo, buscando melhorar ainda mais a saúde dentro do nosso município. A questão da participação da sociedade em todos os exemplos citados e já vistos de hospitais, quando a comunidade não abraça, não vai junto, não faz alguma coisa, ele não se resolve sozinho. Não, tem que ter a participação. Pelo que podemos observar, e eu já disse em outras oportunidades, acabei visitando ali uma dezena de exemplos de hospitais, né? Ou ligando, ou visitando, ou vindo até Lagoa Vermelha, algumas instituições, né? E não é receita de bolo, né? Não é receita dizer que porque vai ser feito aqui vai dar certo. Mas é que, na verdade, eu acho que é uma convergência de ações, uma convergência de energias onde existe. E os melhores exemplos tem. Destaco aqui, por exemplo, Tapejara, um município bastante próximo, que está ali a realidade, para quem quiser ver, o Hospital Santo Antônio.
fez uma ampliação de vagas, agora não me recordo o número de leitos, mas ele ficou inclusive maior que o de Lagoa Vermelha, né? Uma parte antiga ainda, mas uma parte nova, tal qual o nosso, que uma coisa precisa ser dita em relação à infraestrutura, o nosso hospital é muito bom em relação à infraestrutura, né? A qualidade dos quartos, a qualidade dos equipamentos que ali estão. Tapejara conseguiu fazer essa ampliação, conseguiu colocar um ambulatório de especialidades. São 11 especialidades que são atendidas no município através dessas consultas sociais. Então, a um valor de R$ 125 ali, tu consegue consultas dentro dessas 11 áreas. Né? Se você me perguntar hoje em Lagoa Vermelha quantos nós temos? Nenhuma. Né? Com essa característica não, né? Então, dessa forma, porque o que ocorre? O que nós precisamos elucidar em relação à saúde pública? Precisa ficar claro. O município é a atenção básica, é os postos de saúde. Tá? Então, nós temos 5 em Lagoa Vermelha. Tem problemas? Sim, muita gente. Nós precisaríamos ter mais postos de saúde. Prefeito, por que não faz mais postos de saúde? Aos poucos nós vamos fazendo. Vamos fazer agora o da Oliveira, depois vamos... O senhor cria um passivo também daí. Por quê? O recurso. Né? Não é que a gente faz porque não quer, mas não adianta você criar a estrutura e depois você não ter como mantê-la, né? Então por que não se faz mais postos de saúde? Porque não tem recurso. Onde é que está indo o recurso da saúde? Que nós já gastamos praticamente 50% a mais do que a obrigação. Né? A obrigação é gastar 15%, né? Nós gastamos 22%. E não só o governo Gustavo, nós tivemos também, as administrações passadas, gastado entre 21% e 22% do orçamento. Cerca de 30% desse orçamento vai para o hospital. Qual é a obrigação legal de repassar? Nada. Só que se nós retirarmos, nós perdemos. E aí você não pode ficar sem essa opção, porque não funcionaria. Ali quando nós estávamos naquela iminência de fecha, não fecha o hospital, o governo vermelho não vai ficar sem hospital. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Pode dar um colapso da fundação. Trágico. Pode dar um colapso da Fundação Araucária, dizer não estou mais aqui, mas trata-se de um serviço de utilidade pública. O município ou o estado teriam que intervir, fazer alguma ginástica, comprometer alguma outra fonte de receita, mas sem hospital não é possível ficar. Né? Então, é nesse sentido que dificulta. Aí, o que acontece? A partir da consulta do postinho, o encaminhamento, a consulta para o especialista e os exames mais complexos, eles são regulados pelo Estado, ou seja, pelo SUS, né? Então, vou pegar um exemplo que eu me recordo dos números mais ou menos. Traumatologia. Tá? Traumato, Lagoa Vermelha, tem disponibilizada pelo Estado 20 consultas mês. A nossa fila de espera é mais de 1.000 pessoas. Nesse sentido. Podemos comprar consultas? Podemos, mas aí temos os exames. E daí você faz os exames, nós temos a questão das cirurgias. Então é por isso que nós precisamos que esses demais entes possam desenvolver as suas competências com maior capacidade para que nós possamos também ter um atendimento melhor no todo. Por que não temos a referência em Lagoa Vermelha? Quando feito da regionalização da saúde, ficou de fora. E agora, para alterar, são 2 problemas. Um é recurso. Recurso tanto do governo do estado, não adianta, o hospital poderia querer montar, por exemplo, aqui, ser referência em traumato ou ser referência em urologia, como foi levantado no início do ano, mas de nada vai adiantar se o Estado não pagar. Se o Estado não paga, na verdade, você só cria um passivo ainda maior. Então, estamos, de certa forma, em relação ao aumento de complexidade do hospital, de mãos atadas. E nesse sentido que dificulta a realização dessas obrigações. O que nós vamos fazer? Não dá para fugir também da responsabilidade e dizer que o município não vai mais, não vai se envolver nessa questão. Não, é um dos maiores problemas que nós temos e precisa ser enfrentado. Nós abrimos concurso público e incluímos a vaga de médico 10 horas para as 2 maiores filas de espera, que são oftalmologia e traumatologia. Se houver algum profissional que for aprovado e assumir o concurso, digamos assim, ele nos facilita. Pelo quê?
Se o profissional é concursado do município, o atendimento dele é pelo SUS. Sendo pelo SUS, os exames também são, e algum procedimento que precise ser necessário também será. E a questão de estrutura para a realização desse procedimento, aí é uma negociação nossa para com o hospital. Mas nós conseguiríamos ter um avanço em relação a isso. Então, querendo ou não, o que nós estamos fazendo? Assumindo um papel que é do Estado. Mas pensando o quê? Pensando no interesse público e no bem-estar da nossa população, buscando reduzir. Eu tenho uma expectativa e gostaria muito, de, principalmente nessas duas áreas, oftalmologia e traumatologia, reduzir no mínimo 50% a fila de espera. O que nós vamos fazer para isso? Uma é a oferta. É a oferta de consultas, exames e procedimentos por parte do município, por mais que não seja de sua competência, mas as pessoas precisam. E a outra questão é que tem a ver com a nossa viagem a Brasília, é a questão de se poder desenvolver outras práticas, né? As práticas integrativas que agora fazem parte do SUS, que ajudam tanto na prevenção, quanto também na melhora de alguns problemas. A citar, por exemplo, o desenvolvimento, a hidroginástica ou a realização de pilates. Isso, para alguns casos clínicos, vai ter um efeito positivo de promoção de saúde e não apenas de tratamento da doença. Então, acredito que com este pacote de ações, nós conseguiremos avançar ainda mais em todas as áreas. É lógico que o desafio é sempre muito grande, né? Talvez nós não consigamos solucionar todos os problemas. Isso eu digo que em curto prazo não é possível, mas nós temos condições de melhorar, como estamos melhorando ainda mais. O concurso, o senhor soube se teve inscritos ou ainda... Um inscrito. Um inscrito em cada... Para a área de traumato, para a área de oftalmo não houve inscrito. Então é lógico, o que ocorre, conversando aqui, mais o concurso para psiquiatria, nós Sim. também tivemos aqui, que também teve um inscrito. Querendo ou não, a saúde se concentrou em alguns polos, né? E nós estarmos perto de Passo Fundo é muito bom por um lado, mas por outro fica difícil, né, essa atração de profissionais. Por isso que eu digo, por exemplo, só o município, através do concurso, estamos tentando, talvez consigamos. Mas, por exemplo, se o município e o hospital trabalharem junto nessa questão de atrair novos profissionais, já fica um pouco diferente. Então, talvez seja possível de se conseguir. Tá certo. Prefeito, nós vamos a um breve intervalo e aí sim, na volta, vamos dessecar as duas viagens, uma a Brasília e outra a Porto Alegre, onde o senhor manteve audiências bem importantes, significativas e que certamente tem resultados positivos para a comunidade do Lagoa Vermelha. Já voltamos. Informativo da Prefeitura Municipal. Verão. A estação preferida dos animais peçonhentos. Cuide-se. A prevenção é o melhor caminho. Em caso de denúncias quanto a possíveis criadouros desses animais, dirija-se ao protocolo central da Prefeitura Municipal e solicite o formulário de reclamação. Para maiores informações, basta entrar em contato através do telefone 3358-9609. A Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha informa que foi prorrogado até o dia 19 de janeiro o prazo para a inscrição do concurso público. A prova será realizada dia 4 de fevereiro. São diversas vagas para os cargos de nível superior e para cargos do nível médio. As inscrições serão efetuadas somente via internet, através do site www.nbsprovas.com.br. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro. A Secretaria Municipal da Ação Social e Habitação de Lagoa Vermelha informa que a nova casa de doações, próxima aos bombeiros, está funcionando nas segundas, quartas e sextas, a partir da 1h30 da tarde. Maiores informações na Secretaria ou através do telefone 3358-9134. Lagoense, emplaque aqui. Valorize a cidade onde você vive. Você sabia que 50% do valor pago no IPVA dos veículos retorna para o seu município de origem? Além de você cumprir com o seu dever, ainda ajuda no crescimento de seu município. Para maiores informações, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal da Fazenda através dos telefones 3358-9177 ou 3358-9157.
Problema com a iluminação pública? Ajude-nos a monitorar as lâmpadas queimadas no perímetro urbano. Caso você precise realizar um pedido para a troca de lâmpadas, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras e Viação pelo telefone 3358-1818. A Secretaria Municipal da Fazenda, através do setor de SMS da Prefeitura, comunica que estará realizando a revisão anual dos talões de produtor entre os dias 15 de janeiro a 16 de março de 2018. Durante o período, os produtores que tiverem retirado blocos da Prefeitura devem apresentar todos os talões em aberto. Os talões terminados deverão ser apresentados com o resumo preenchido, sob pena de cancelamento da inscrição. Mantenha seu terreno limpo. Conforme lei municipal, é de responsabilidade do dono do imóvel zelar por sua conservação, fazendo a roçada e limpeza regularmente. Para denúncias e informações, basta entrar em contato através do número 3358-9609. Conserve seu terreno e preserve a qualidade de vida da população lagoense. Voltamos com o Lagoa em Pauta e contando hoje com a presença do prefeito Gustavo Bonotto, mais uma vez. Fizemos, nessa segunda etapa do nosso programa, nessa segunda parte, vamos falar sobre as viagens a Brasília e a Porto Alegre. Prefeito, uma agenda cheia na última semana. E certamente o senhor vai falar também sobre o dia de amanhã, que é um dia bem importante para nós, todos os lagoenses. Com certeza. Vamos começar pela viagem a Brasília, né? Então, no dia 15 de janeiro, nós tivemos às 15 horas uma reunião acompanhado do secretário do Planejamento, Idenir De Geroni, onde participaram a Lei do Município de Lagoa Vermelha, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. A pauta do assunto da reunião era a questão do investimento do programa Pró-Transporte dentro do Programa de Aceleração do Crescimento 2, do PAC 2, para investimentos de infraestrutura e mobilidade urbana em Lagoa Vermelha. Mais claramente, os investimentos da Presidente Vargas e das demais 12 ruas que contemplam este investimento. Do que se trata? Essa obra está paralisada há mais de um ano. Ela teve início no final de 2016, teve a sua paralisação por medida judicial também ainda no mês de dezembro de 2016, e desde então se desenvolve um embaraço judicial que não permitiu a retomada das obras. E nós, na verdade, fomos prestar esclarecimentos, tanto ao detentor do recurso, que era o Ministério das Cidades, quanto à operadora, que é a Caixa Econômica Federal, pois havia um risco de cancelamento do recurso por esse tempo de paralisação da obra. Mas nesta arguição em relação aos motivos que levaram à sua paralisação, nós conseguimos demonstrar que não era por força do município esse atraso e, por consequência, nós nos tornamos uma exceção em relação ao cancelamento dos recursos, tendo a garantia desse recurso para investimento. E aproveitando que estamos falando sobre esse tema de extrema relevância para a Lagoa Vermelha, colocar também a situação de como estamos agora, o que ocorreu, né? Então, lá ainda no mês de dezembro de 2016, acho que ainda foi no mês de novembro, se não me falha a memória, uma das empresas que foi impossibilitada de participar da licitação pela não apresentação de uma documentação, a empresa Traçado, ela entrou na justiça, né, pedindo que ela fosse habilitada ao processo. O que é habilitar uma empresa ao processo? É abrir o seu envelope e conhecer a sua proposta. No entanto, o que ela não apresentou? Ela não apresentou a certidão negativa de protesto. Esse documento foi exigido através de uma retificação de edital e essa empresa questionou justamente a exigência deste documento. Em primeira instância, o juiz determinou que ela não tinha o direito de participar, não apresentou a documentação, não tem o direito de participar. Então, as obras iniciaram com a execução pela empresa Mátia, então vencedora do certame, só que esta empresa, a Traçado, ela entrou com recurso no Tribunal de Justiça e conseguiu um efeito suspensivo, né? Que enquanto o tribunal não julgasse se ela tinha direito ou não de participar da licitação, nada poderia ser feito. E foi esse o motivo da primeira paralisação das obras. No mês de setembro, então, o Tribunal de Justiça julgou a ação, o recurso, melhor dizendo, e
tomou a decisão de que o município deveria habilitar traçado, ou seja, deveria abrir a sua proposta, mesmo que ela não tivesse apresentado essa documentação exigida. Foi o que ia ser feito. No dia da abertura do envelope da empresa traçado, a empresa MAT apresentou 2 recursos, né, ao Tribunal de Justiça, sendo que um deles teve efeito suspensivo sobre essa decisão do próprio Tribunal de Justiça em relação à habilitação da empresa traçado. Ou seja, nos mandou parar novamente. Então, neste momento, o que nós estamos? Esse recurso da MAT ainda não foi julgado. Ele teve esse efeito suspensivo sobre a decisão anterior do tribunal e, se acatado esse recurso, ele vai para a 3ª instância, ele vai para o STJ, STF, agora, para a sua análise. No entanto, se ele for aceito, digamos assim, está tirando a decisão de 2ª instância, ou seja, voltamos à decisão de 1ª instância que permite o recomeço das obras com a empresa MAT. Se esse recurso não for aceito, ou seja, se ele não for para a 3ª instância, nós teremos então a habilitação da empresa traçado e a análise da sua proposta, podendo ser ela ou ainda a MAT a executora das obras. Estou bastante confiante que nós consigamos uma resolução em breve, ainda nesse 1º trimestre, para que se possa ter uma definição acerca do desenrolar dessas ações. Tivemos nesta reunião a negativa oficial, digamos assim, da impossibilidade do Exército Brasileiro executar essas obras. Era algo que nós tratamos com a Superintendência da Caixa Econômica aqui em Passo Fundo, que trata especificamente de assuntos de governo, e não se tinha uma resposta concreta. Então lá, juntamente com o Ministério e com a Caixa Econômica Federal, nos foi dito com todas as letras que não é possível o Exército executar. Por quê? Trata-se de um financiamento, ou seja, ele é pago conforme a sua execução, ou seja, realiza 20%, recebe 20%, realiza 40%, recebe 40%. E o Exército, ele na verdade não opera por medição, e sim por convênio, sendo que ele necessita de um recurso no início da obra, ou seja, ele não tem capital de giro para iniciar uma obra, e depois, posteriormente, quando concluída mais de 50%, o restante do recurso. Essa antecipação é que não é possível por parte tanto da Caixa quanto do Ministério, que nos tira a possibilidade de execução por parte do Exército Brasileiro. Além disso, nós estivemos no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. Prefeito, só referente ainda à avenida. A gente sabe que começaram as obras lá de instalação da tubulação de esgoto e tal, mas qualquer atitude que seja feita, que não obedecendo este regramento jurídico, há um risco muito grande para o município, né? Então tem que cumprir o tempo determinado ou o julgamento necessário. Com bastante cautela, né, Dondoni? O que vai ocorrer agora? A Corsã vai executar essas obras, né? Ela tem por obrigação, dentro do contrato com a sua terceirizada, o recapeamento, né? Mas é um tapa-buracos. Então, eu digo que a situação, antes de melhorar, ela ainda vai piorar, porque a via vai ser mexida, né? Ela vai ser aberto o buraco, eles vão colocar a canalização. Posteriormente, essa mesma empresa vai fazer uma repavimentação, né, com asfalto, mas, no entanto, vai ficar tão desuniforme quanto hoje, né? E depois vai ser feito esse novo recapeamento, então, de revitalização por parte da empresa que for declarada vencedora do certame para execução da obra. E nesse caso vai obedecer os critérios estabelecidos na concorrência pública, ou lá no documento que habilita as empresas. Exatamente, isso aí. Tá certo. E aí, agora a viagem. Bom, daí seguimos, né, em relação ao Ministério da Saúde, nós tínhamos algumas pendências burocráticas de pagamento, né, alguns pagamentos em atraso, a citar da Academia de Saúde do bairro Alto Pedregal. Também tivemos a questão da unidade móvel, nós estivemos tratando lá, né, que aqui na Coordenadoria Regional disseram que em relação à infraestrutura não haveria problemas. Lógico que a gente ainda precisa formalizar a proposta, e no Ministério da Saúde nós vamos tratar das equipes, né, que vão trabalhar nesse sentido, pois considera-se que elas vão estar em mais de uma unidade, né?
Ao mesmo tempo, também conseguimos essa definição. Também tínhamos o objetivo de uma outra reprogramação de recursos que não foi possível, e aí nós acabamos abrindo mão do recurso. Eram R$84 mil que se tinha para a execução de uma obra de ampliação de uma unidade básica de saúde. No entanto, o investimento total necessário eram R$320 mil. Então o município teria que colocar ali uma contrapartida quase 3 vezes maior do que o recurso vindo do Ministério. Nós acabamos optando por fazer exclusivamente com recursos próprios uma adequação deste projeto. Também estivemos no Ministério da Educação, mais especificamente no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a respeito da creche Sol Nascente. Foram feitas algumas alterações na execução do projeto, e esta obra ainda consta como em processo de prestação de contas. Também conseguimos acertar os detalhes. Na verdade, nada mais é do que a justificativa técnica em relação a algumas decisões tomadas em relação ao projeto, e também fomos solicitar novos recursos dentro do Ministério da Educação para a conclusão dos nossos projetos em relação à educação infantil. Como já foi amplamente divulgado, nós iniciamos uma nova EMEI, uma nova creche no bairro Hernani Dias de Moraes, próxima à Escola João Protásio da Luz, com recursos próprios. Iremos iniciar em breve uma nova creche no bairro Rodrigues, também com recursos próprios. No entanto, para atingir os nossos objetivos de poder zerar a fila de espera em relação a vagas para a educação infantil, nós também temos o plano de desenvolver uma escola ali no bairro Colina da Lagoa, e para isso, na verdade, nós vamos precisar de recursos externos. Então também foi este um propósito da viagem, fazer a solicitação desses recursos. Ali é uma creche bastante grande, com investimento que supera os R$2 milhões, e que daí nós não teríamos condições de se fazer com recursos próprios. Quanto à EMEI do bairro Rodrigues, começaram a mexer já na antiga obra, retirada de material? Ali vai ser feito o quê, Dondoni? Toda aquela estrutura vai ser removida, né? Vai ser feito um nivelamento do solo e vai ser iniciada uma construção do zero, né? Uma creche totalmente nova que vai ser construída naquele local, né? É um investimento também bastante considerável. Acredito que dentro dos próximos dias esteja sendo licitada essa obra, e que nós temos a expectativa de poder concluir ainda no ano de 2018. A retirada lá vai ser por meios próprios dos funcionários da prefeitura? Sim, existe, na verdade, se não me engano, uma empresa contratada para auxiliar nessa remoção, tanto uma equipe da prefeitura quanto a própria do município. Tá certo. Além disso, nós também estivemos visitando alguns parlamentares. Na gabinete da senadora Ana Amélia Lemos, na verdade, nos acompanhou em todas essas audiências, e nós conseguimos, através dela lá, fazer a liberação de uma emenda que já estava autorizada, já havia sido anunciada, para a aquisição de novos veículos de transporte. Trata-se de um micro-ônibus e uma van destinados à área da saúde, para o transporte de pessoas que fazem o tratamento fora do domicílio. Uma emenda de quase R$500 mil da senadora Ana Amélia Lemos. Agora foi liberado o recurso, então também vai ser licitado o objeto em breve. Também estivemos no gabinete do deputado Afonso Mota. Lá trata-se de uma emenda que o deputado destinou ainda no ano de 2015, se não me falha a memória, para a pavimentação da Avenida Vital Zamboto. A obra já foi concluída e foi pago 50%. Então nós fomos solicitar o apoio do parlamentar para a cobrança junto à Secretaria de Governo para a liberação do recurso. Também estivemos nos gabinetes dos deputados Afonso Ram e Covatinho, né, também com algumas pautas mais específicas a cada parlamentar. E aí, no retorno da viagem de Brasília, nós estivemos em Porto Alegre com 2 assuntos também muito importantes. O primeiro deles, junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a assinatura do convênio Mata Atlântica, que permite ao município realizar o licenciamento ambiental de diversas áreas que têm um baixo impacto ambiental. Então, a assinatura desse convênio permite que em Lagoa Vermelha sejam emitidas essas licenças, que sem a realização do mesmo haveria necessidade de encaminhamento para a FEPAM. Qual o prazo? De quantos anos? Cada ano ele é renovado. A cada Exatamente. De se ter uma nova renovação. Ele já existia, né? Ele venceu no mês de setembro, nós já havíamos encaminhado toda a documentação.
houve uma demora por parte da Secretaria, mas agora já está tudo solucionado e nos permitirá dar uma maior fluidez nesse aspecto ambiental para o licenciamento de novos empreendimentos. E uma grande pauta também foi na Secretaria de Segurança Pública, onde nós fomos, num primeiro momento, reforçar o pedido que já foi feito diversas vezes por aumento de efetivo, né, para a nossa Brigada Militar. O que acontece? Lagoa Vermelha, os municípios menores, eles ganharam um aumento de efetivo, né? Isso foi os municípios pequenos, no mínimo 3 profissionais, né? Inclusive os 3 que tinha aqui na Lagoa Vermelha voltaram para Capão Bonito. O que ocorreu? Se encerrou a Patrim, né? Patrim era uma patrulha integrada, né, que de certa forma permitia que o batalhão regional fizesse de forma itinerante a patrulha de municípios menores. Com a fim da operação das Patrins, municípios como Lagoa Vermelha reduziram o efetivo, né? E foi justamente isso que nós fomos indo reforçar o pedido por um aumento de efetivo, que não vejo problema algum em se ter um aumento de efetivo nos municípios menores, mas o caso de Lagoa Vermelha ele inspira bastante cautela e foi isso que nós fomos levar ao secretário Schirmer. Um ponto bastante positivo e muito aguardado também foi a assinatura do convênio do SIM. O que ocorre? O município vinha tratando em relação ao vídeo monitoramento. Tá? Para que possa ser executado o vídeo monitoramento no município, é necessário que tenhamos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública que permite que a Brigada faça o monitoramento das câmeras instaladas pelo município. E este projeto ele já havia sido encaminhado, já tinha sido aprovado. No entanto, o que ocorreu? O Estado mudou a sua forma de operação. Ele criou um programa de Estado chamado SIM, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, que na verdade contempla ações em 6 esferas voltadas à segurança pública. Então, além do vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, existe a questão da prevenção, através de práticas educativas, a prevenção ao uso de drogas. Também contempla a parte de ressocialização de apenados, da qual nós já mantemos um convênio para com a SUSEP. Também contempla outras ações como a participação comunitária na segurança pública, a parceria com entidades sem fins lucrativos, como por exemplo os CONCEPROS, né? Então ele é um programa guarda-chuva que permite que os municípios se relacionem com esta área de segurança de uma forma amparada juridicamente e que também se tenham ações conjuntas entre estados e municípios. O nosso maior interesse nesse momento é a possibilidade de retomada da parceria para com o CONCEPRO e, no caso do município, com o GAP, que é uma entidade ligada à Polícia Civil, para o repasse de recursos e também, e quase que principalmente, a execução do vídeo monitoramento. Então, o que ocorre? Com essa mudança no modo operante da Secretaria, nós reapresentaremos o projeto para sua aprovação e, sendo aprovado, então nós queremos executar esse investimento. Meu desejo era que fosse ainda no primeiro bimestre do ano de 2018, já era para ter ocorrido no ano de 2017, tivemos alguns problemas técnicos em relação a isso, mas acredito que estamos próximos de uma solução e que possamos fazer esse investimento que com certeza vai trazer um aumento na percepção de segurança pública ao nosso município. E não menos importante, né, mas ainda bastante inicial, foi uma tratativa em relação à ampliação do presídio estadual de Lagoa Vermelha. Bom, esta pauta ela teve início numa conversa com o promotor de justiça de Lagoa Vermelha, o senhor Felipe Barcelos, que nos externou a preocupação para com as condições do presídio estadual de Lagoa Vermelha, que hoje enfrenta, a exemplo de diversos outros presídios, um cenário com uma superlotação. E aí, ele nos externando isso, nós pensamos algumas possibilidades, inclusive juntos, né, de se fazer, na busca de recursos. Contatamos os parlamentares que temos maiores relações, como a senadora Ana Amélia, que foi quem nos sugeriu, na realidade, que para a execução desse tipo de investimento, né, não é um investimento municipal e sim estadual, talvez a melhor forma possível fosse a destinação de emendas de bancada, né? Então, assim como um parlamentar envia uma emenda
para determinado município, o grupo de parlamentares do Estado escolhe projetos estratégicos ao seu Estado e destina um volume de recursos maior para a execução desses projetos. E foi o entendimento de que esse seria a melhor possibilidade. Então nós, depois desse contato, procuramos o coordenador da bancada federal do Rio Grande do Sul, que é o deputado Giovanni Cherini, o qual nós apresentamos esta preocupação e essa sugestão de inclusão dentro das pautas das emendas de bancada a questão da ampliação dos presídios estaduais do estado do Rio Grande do Sul. E, neste momento, da Secretaria Pública, na verdade, fomos fazer o contato justamente para que estamos sugerindo algo que foge um tanto quanto da nossa alçada, mas que é do interesse também do município, né? E ver se a Secretaria estava de acordo. O resultado foi bastante positivo. A Secretaria, na verdade, sinalizou que, além da destinação de emendas de bancadas, ela mesmo tem como captar recursos, né? E nos solicitou ali essa manifestação com a possibilidade, inclusive, da construção de uma nova estrutura e uma permuta, então, de área por essa estrutura que hoje é ocupada pelo presídio, servindo para dois propósitos. Num primeiro momento, aumento do número de vagas, né, no sistema prisional, e num segundo momento também o afastamento do centro urbano do município, que é o caso de Lagoa Vermelha, né, que hoje a cidade está ao redor do presídio, e que eles pretendem fazer isso em diversos lugares, promover o afastamento do presídio em relação aos centros urbanos. Então, foi o primeiro passo, mas nós vamos dar continuidade em relação a isso, porque entendemos que é de extrema importância para a Lagoa Vermelha também essa questão do presídio estadual. Amanhã, data da fundação do nosso município. Comentávamos, né, Dondoni, acredito que devemos dar os parabéns à nossa cidade, né? Então, dia 25 de janeiro, dia de São Paulo, por se dizer padroeiro de Lagoa Vermelha, né? Exato. E é o dia de fundação do nosso município. São aí completando 173 anos, né? De 1845, quando da fundação de Lagoa Vermelha. Acredito que é uma história muito rica de Lagoa Vermelha, que inclusive devemos explorá-la cada vez mais. Uma história com passado bélico, uma história com passado de importância de rota, né, de transporte dentro do estado do Rio Grande do Sul, e a história de Lagoa Vermelha se cruza muito com o desenvolvimento do estado. Então, parabéns a todos os nossos lagoenses por esta data tão especial, a todos nós. Tá certo. Prefeito, agradecemos a gentileza de mais uma vez estar conosco. Desejamos uma boa noite e quarta-feira retornamos com mais informações, com mais notícias para a nossa comunidade. Então, Doni, eu é que agradeço a ti, a toda a equipe da Lagoa TV e principalmente aos nossos espectadores. Obrigado pela oportunidade, uma boa semana e até a próxima quarta-feira. O Lagoa Debate fica por aqui, volta na próxima quarta-feira. Tenham todos uma boa noite. Até lá.